Jesus nos disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e as suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Ficam estranhas essas palavras na boca de Jesus, não é? Dá a impressão que não é dele. Por que será que Jesus disse isso? Ou melhor, o que ele quis dizer com tudo isso? Essa é a palestra de segunda-feira. Eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas e essa semana nós iniciamos o estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. E vamos estudar os itens de 1 a 3 que se referem a odiar os pais. É forte, né? Odiar os pais no Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus falando isso, né? Que aquele que não odiar os seus pais não é digno de mim. O que acontece é que a gente não pode descontextualizar o que Jesus está falando da época em que ele esteve encarnado, né? Em latim ou em grego, o verbo odiar não significa apenas odiar, mas também amar menos. Não amar igualmente, tanto quanto a um quanto o outro. Então é amar menos, não é odiar. Tinha outro significado, né? Se por acaso levamos ao pé da letra o que disse Jesus, sem considerar a língua, os costumes e o contexto, nós podemos cometer erros de interpretação. Trazendo aqui para a nossa realidade. Quantas vezes conversamos com alguém e quando a pessoa diz algo diferente ou alguma coisa que nos ofende e a gente fica com aquilo na cabeça, por que será que a pessoa falou isso? Por que será que a pessoa disse isso? E muitas vezes, quando vamos conversar sobre isso com aquela pessoa que a gente acha que nos ofendeu ou que a gente julga que tenha nos ofendido, né? A pessoa fala, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu estava falando sobre outra coisa. Muitas vezes a pessoa se expressou mal. Ou então, nós é que não entendemos o que a pessoa quis dizer. E muitas vezes, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, vai buscar as citações e os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos, muitas vezes a gente interpreta mal. A gente não entende. Porque Jesus, que era puro amor, nunca ia falar que a gente tinha que odiar os nossos pais, odiar os nossos irmãos, ou odiar os nossos filhos. E muitas vezes, né, conosco acontece que pode ser o idioma, regionalismos, costumes que nós não estamos habituados e a gente entende aquilo como uma ofensa, mas a pessoa está falando algo que é corriqueiro ou que simplesmente a gente não consegue decodificar. Né? O que Jesus quis dizer falando tudo isso é que não se pode servir à espiritualidade e ao materialismo ao mesmo tempo. Não dá para a gente servir à espiritualidade e ao materialismo ao mesmo tempo. A gente serve um ou outro. Né? Naturalmente, nós amaremos um e odiaremos o outro. Não conseguimos ser muito apegados aos bens materiais e ser super espiritualizados. Vocês conhecem alguém que é assim? Vocês conhecem alguém que é muito apegado aos bens materiais? Tem muito orgulho de todos os bens materiais que tem, do seu dinheiro, dos seus carros, das suas posses, daquilo que ele desfruta de material? Normalmente essas pessoas são muito vaidosas, em geral bastante egoístas, intolerantes com quem é diferente. Nós conhecemos pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, mas nós não conhecemos ninguém que seja muito apegado desse jeito aos bens materiais e seja muito espiritualizado.
não combina. Um atrapalha o outro. O apego excessivo aos bens materiais dificulta a nossa evolução moral e espiritual. E lembrem-se, eu não estou dizendo que a gente não deva evoluir em termos materiais. Eu não estou dizendo que a gente não possa, né, conquistar bens materiais. Né? O que nos atrapalha é o apego excessivo aos bens materiais. Mesmo porque nós estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações. E nós necessitamos dessas ferramentas para nos desenvolver, para viver aqui no nosso planeta, não é verdade? Agora, o que fazemos com essas ferramentas, com esses bens materiais, é que faz toda a diferença. Que uso que nós damos para essas ferramentas, para esses bens materiais que estão disponíveis para nós? É para alimentar nossos baixos sentimentos? Ou seja, eu acumulo bens materiais porque eu quero parecer melhor do que os outros? Eu acumulo bens materiais para me destacar? Para alimentar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo? Eu acumulo bens materiais para mostrar que eu sou superior? Para humilhar aqueles que não têm? Para me sentir exclusivo? Ou eu acumulo bens materiais, o necessário, para que eu tenha as ferramentas para evoluir espiritualmente? Para que eu tenha ferramentas para evoluir moralmente? Para que eu tenha ferramentas para ajudar os meus irmãos que são tão necessitados? E aí eu não estou falando apenas de dar esmola. Porque quando alguém na rua está passando fome, não adianta você vir com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, porque o que ele tem é fome. O que ele tem é frio. É necessidade de um medicamento. É emergencial. Ou quando eu tenho possibilidades de não ter nenhum tipo de restrição material, ou ter bens materiais que me possibilitam estudar, trabalhar, me desenvolver, educar adequadamente os meus filhos, ajudar as pessoas que fazem parte do meu círculo social, ajudar as pessoas com caridade, ajudar as pessoas com o meu próprio desenvolvimento, é isso que faz diferença. Nós estamos encarnados na melhor família para o nosso desenvolvimento espiritual. Não tem erro, não tem engano. Nós estamos encarnados na melhor família que possibilita o nosso desenvolvimento espiritual. Mesmo que a gente não entenda dessa forma. Como eu disse, não existem erros, não existem acasos. Tudo foi planejado, se não por nós, foi planejado por alguém que nos assiste. Um espírito protetor ou um mentor espiritual. E pode ter sido planejada a nossa encarnação de forma voluntária ou compulsória. O que a gente precisa entender é que não existe regra. Cada um tem o remédio de acordo com as suas dores. Deus é justo e bom o tempo todo. O desenvolvimento é individual, mas os ganhos são coletivos. Não se trata, portanto, de uma imposição divina, mas sim de um acordo entre as partes para o nosso desenvolvimento individual e coletivo. Todos nós precisamos carregar a nossa própria cruz aqui nessa encarnação, assim como Jesus fez. Precisamos encarar os problemas e obstáculos e dificuldades que a gente tem na nossa vida e entender que todos eles são oportunidades para o nosso desenvolvimento nesse planeta escola que nós estamos. E compreender que, seguindo a receita do maior mandamento que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não tem erro no desenvolvimento. Porque nós nos desenvolvemos
ajudando no desenvolvimento dos meus irmãos. Porque toda vez que eu preciso ajudar alguém, eu desenvolvo dentro de mim competências, ou seja, conhecimentos, habilidades, valores que eu ainda não possuo. E quando eu desenvolvo para ajudar alguém, eu estou me desenvolvendo automaticamente, eu sou o que mais ganha. É o mesmo caso de um filho nosso, por exemplo, ter dificuldade de matemática na escola. Se aquilo que ele está tendo dificuldade de matemática eu também não domino, para ajudá-lo, para ensiná-lo, eu vou precisar aprender antes. E quando eu aprendo para ensiná-lo, e conforme eu vou ensinando para ele aquilo que eu aprendi, nós aprendemos juntos. E o tempo que eu estou empregando para desenvolvê-lo, eu estou me autodesenvolvendo ao mesmo tempo. Eu sou quem mais ganha, todos nós, quando nos dedicamos uns aos outros. Então, no Evangelho no Lar dessa quarta-feira, às 20 horas, esse evangelho maravilhoso que fazemos todos juntos, todas as quartas-feiras do ano às 20 horas, a gente vai falar dessas duas citações de Jesus que fala de ódio. E vamos aprofundar o que Jesus quis dizer e tirar todas as lições daí. Nós vamos falar bastante também de reencarnação. Por que reencarnamos onde estamos reencarnados no planeta? Por que temos tantas dificuldades em alguns pontos específicos? A gente vai discutir tudo isso na quarta-feira, às 20 horas. Então eu aguardo todos vocês para o nosso Evangelho no Lar, na quarta-feira às 20 horas. Espero que vocês leiam os itens 1, 2 e 3 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele item odiar os pais, é curtinho, para que a gente tenha um maior poder de reflexão e consiga aprofundar o assunto na quarta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá!